Confesso a vocês que conheci esse louvor faz 2 dias e descobri que existe uma grande polêmica sobre esse louvor, falando que esse louvor não é para ser cantado, não é para ser louvado, porque esse louvor não tem nada a ver com Deus. Será? Será mesmo? Vamos. Bom, uma das grandes problemáticas que a galera vê aqui, os cristãos, é falar por ele, para ele que eu estou gastando a minha vida. Nossa, quem sou eu para... Aí a galera se fala assim, quem sou eu para gastar a minha vida? Né? Que eu estou perdendo tudo por amor e perdendo o quê? Sendo que o mundo não tem nada a lhe oferecer. Hipócrita. O mundo tem muita coisa a lhe oferecer, tem tudo para lhe oferecer. Os pecados, as viagens, as mulheres, os homens. Olha, o mundo é recheado de prazeres, de coisas, de desejos da carne. A Bíblia fala que a nossa luta é contra a carne, contra a nossa carne. E coisas do espírito. A carne pende para a carne, o espírito para o espírito. Se o mundo não tivesse nada para lhe oferecer, não existia tantas pessoas no mundo. Estava todo mundo dentro da igreja, todo mundo seguindo o caminho de Deus, de Cristo. A partir do momento que você se converte a Jesus, a Deus, e você começa a seguir os caminhos de Deus e parar de fazer as coisas da carne, a renunciar, quando você começa a se renunciar aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, sim, você está se desgastando para Deus. Você está gastando a sua vida. Você deixou de fazer as coisas do mundo para fazer as coisas de Deus. Temos grandes exemplos aqui como Paulo. 2 Coríntios 12:15 diz assim, Paulo disse, apóstolo Paulo, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vai lá falar isso para Paulo, fala isso para João Batista. Sabe quem foi João Batista? Sabe o que ele fez? Você sabe quanto que ele se desgastou pelo evangelho, por Cristo? Você conhece a história dele? Vamos aprender um pouco? Bom, João Batista, ele foi um milagre de Deus, né? Ele não era nem para ter nascido, mas ele nasceu por milagre, porque a mãe e o pai já era idoso e a mãe dele, Isabel, já era estéril. Ou seja, ele foi um milagre para o quê? Para a vinda de Jesus, para preparar o caminho. Eu posso falar que até mais do que Paulo, João Batista foi o mais desgastado da Bíblia, porque o nascimento dele era a propósito de ele parar, de ele não fazer nada, não casar, não ter mulher, não ter esposa, não ter nada da carne, e preparar o caminho para Jesus. Teve um fim terrível, João Batista. Só que antes de falar de João Batista, a gente tem que chegar lá em Isaías, no Velho Testamento, que é a profecia lançada, antes da promessa ser cumprida. E lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, Isaías profetiza a vinda de João Batista, para preparar o caminho de Jesus, que diz assim, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, a vereda do nosso Deus. E logo depois de Isaías já vem Malaquias. Malaquias também profetizou a vida de João Batista. Em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1, 4 e 5 diz assim, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao templo do Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-eia a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista, ele foi conhecido como um dos maiores dos apóstolos. Jesus disse isso. Nascido de mulheres, este é o maior, não tem outro. A caminhada de João Batista era pregar e condenar o pecado. Ele não se deitava para o pecado, ele falava, ele era meio que bruto, vamos dizer assim. Tanto é que a caminhada dele foi até curta, porque ele teve que morrer, ele morreu decapitado por Herodes, por causa da esposa de Herodes, por causa de um mimo dela.
A Bíblia relata que quando Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João. E quando Maria vai ter com Isabel, visitar Isabel, a Bíblia fala que João Batista ele já reconhece Jesus, o Messias, dentro do ventre. Quando Maria fala e se aproxima, ele dá um pulo de alegria na barriga de Isabel, já reconhecendo Jesus. Então você vê que desde o começo ele já é um milagre enviado por Deus para preparar o caminho. Mas para preparar o caminho não é fácil, ele teve que renunciar a muita coisa. Ele se desgastou. Então, ou seja, esse louvor fala muito sobre João, fala sobre a vivência do cantor, fala sobre uma vivência que você vive, fala sobre uma vivência particular sua, mas fala muito sobre João. João, ele se dedicou ao evangelho preparando o caminho para Jesus, para o Messias, denunciando o pecado. Ele se vestia com roupa de camelo. Ele pregava no deserto para a multidão, ficava lá no deserto. Quando ele não estava em jejum, ele se alimentava de gafanhoto e mel. Então, ou seja, quando você está em Cristo e está em Jesus, você está ali seguindo a Deus, você deixa de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Só que quando você está em Deus, isso não é um fardo. Por isso que ele fala, me gastando por amor e por alegria, porque vira um prazer você servir a Deus. E logo já adultos, lá em João capítulo 1, versículo 29 e 30 vai dizer assim, ó: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele o qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Ou seja, pessoas grandes, aí que eu tô falando do mundo dos cristãos, que quer condenar esse louvor, é porque essa pessoa ela é enrijecida pelo sistema, ela é enrijecida pela uma doutrina, pela alguma coisa, tá faltando isso daqui, ó. Tá faltando isso daqui, ó. Você sentir. Você tem que ter mais espírito, mais sabedoria para poder entender o que o hino tá dizendo. Não é o que você acha, não é ou porque talvez o cantor ele tenha tatuagem, tá usando uma touca. Isso tem muito a ver, porque talvez se ele tivesse terno e gravata, o louvor seria maravilhoso, lindo, glória a Deus, aleluia. Quando eu escutei esse louvor pela primeira vez, eu já sabia do que se tratava, sobre renúncia, sobre você se desgastar, de não querer fazer suas vontades, que não é fácil para viver as coisas de Deus. E também, aí se você tem um pouco mais de sabedoria, entendimento e estudo, você já vai ver que já leva para João. Porque Paulo foi assim, só que Paulo já estava mais velho, e João foi a vida toda, se desgastando por o evangelho. E agora, para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu não quero que fique muito longo, para não ficar desgastando a sua vida, eu vou deixar um vídeo aqui, ó. E olha esse vídeo, maravilhoso. Você sabe que o meu coração é seu. A minha vida é sua. O único motivo pelo qual eu fui milagrosamente concebido por 2 idosos foi para poder abrir o caminho para você. O caminho do Senhor está preparado. É que eu nunca fui a um banquete de casamento. Mas estou a caminho de um.